e 2MTV. O seu mundo infinito. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, o programa este que tem a responsabilidade, então, de levar até vocês informações necessárias para melhorar a vossa saúde. Hoje temos em nosso estúdio o doutor Isaac Kumbisa, ele que é estomatologista, e vamos falar um pouquinho sobre a cárie dentária. Fique conosco, vamos à música, por favor. Se eu não tiver fé, meu sonho não vai se realizar. Se eu não tiver esperança, não acordo amanhã. Se eu não tiver fé, meu sonho não vai se realizar. Se eu não tiver esperança, não acordo amanhã. É fé ou esperança? Gana zambingi loloke. É fé ou esperança? Ayelele. É fé ou esperança? Gana zambingi loloke. É fé ou esperança? Cada problema nessa vida tem sempre uma saída. Cada situação na vida algo significa. A vida é um jogo, sobe e desce. Quem perde hoje, amanhã vence. Não há quem nasceu só pra sofrer. Tenha só muita esperança e fé. Tá zunga na rua, vendendo e roubar. Acredita, mano, vida vai mudar. Tá procurar emprego, vai não chora mais. Olha que engana Zambi, dá de observar. Se você é cantor e não tem sucesso, não desiste, mano, isso vem com o tempo. Quando o patrocínio te promete, esquece. Promessa não é dívida e o dinheiro é dele. Só Deus é que sabe, só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe, só Deus é que sabe. É fé ou esperança? Gana zambingi loloke. É fé ou esperança? Ayelele. É fé ou esperança? Gana zambingi loloke. É fé ou esperança? Aie. Se você é jovem na casa de renda, acredita na hora que o teu dia vai chegar. O senhorio não perdoa, não podes comprar coisa nova. E diz todos os dias, essa casa é minha. Meu mano, não te desesperes. Quem tem hoje, ontem não teve. O rico também já foi pobre, e o pobre também pode vencer. É fé ou esperança? Gana zambingi loloke. É fé ou esperança? Ayelele. É fé ou esperança? Gana zambingi loloke. É fé ou esperança? Aie. É fé ou esperança? Gana zambingi loloke. É fé ou esperança? Ayelele. É fé ou esperança? Gana zambingi loloke. É fé ou esperança? Se tiveres fé, isso vai mudar. Com a esperança tudo vai mudar. Se tiveres fé, isso vai mudar. Com a esperança tudo vai mudar. Se tiveres fé, isso vai mudar. Com a esperança tudo vai mudar. Se tiveres fé, isso vai mudar. Com a esperança tudo vai mudar. Aquela mãe que lutou sozinha, formou seus filhos, Deus lhe abençoe. Aquele pai muito sacrificado, faz de tudo na vida para criar seus filhos. Aquela família que enfrenta problemas, toda hora é crise e muitas doenças. Só Deus é que sabe, só Deus é que sabe, só Deus é que sabe,
Só Deus é que sabe. É fé ou esperança. Gana sambingi lolo que. É fé ou esperança. Ai elele. É fé ou esperança. Gana sambingi lolo que. É fé ou esperança. Ai é fé ou esperança. Gana sambingi lolo que. É fé ou esperança. Ai elele. É fé ou esperança. Gana sambingi lolo que. É fé ou esperança. Ai Doutor, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado por vir e boa tarde aos caros telespectadores. Muito obrigada. Doutor, vamos então agora entrar naquilo que é o nosso tema. Nós queremos hoje aprender sobre a cárie dentária. Já agora eu começaria a perguntar ao doutor, o que é a cárie, doutor? Ok. A cárie é uma doença que afeta a cavidade oral, concretamente os dentes, que é caracterizado pela presença de manchas amareladas, acastanhada, escura e, como fase final, uma cavidade, ou seja, vulgarmente denominada buraco nos dentes. Ok? Numa definição muito básica, é assim que nós podemos tratar. E, por sua vez, a cárie tem as suas causas, não é? Ela é originária de alguns micro-organismos, não é, considerados bactérias residentes da cavidade oral, tais como o Streptococcus mutans e outros, e que, por sua vez, quando em alto nível de concentração na cavidade oral, devido à concentração de restos alimentares sobre os dentes, elas vão fermentando. Enquanto vão fermentando, vão liberando um ácido. A este ácido, então, em contato com o esmalte, que é o tecido duro dos dentes, então vai causando uma mancha, e esta mancha, numa vista inicial, tem aquela textura que eu disse, não é? Amarelada, Correto. acastanhada, e pode evoluir para uma fase escura e, posteriormente, então, criar uma cavidade. Doutor, significa que esta bactéria está presente em todos os alimentos ou em determinados alimentos? Não, a bactéria está presente na nossa cavidade oral, ou Ok. seja, o corpo humano, por sua vez, nas suas cavidades úmidas, quer a nível da boca, a nível da cavidade oral, bem como nas outras cavidades úmidas, Certo. existem sempre algumas Bactérias. certo, existem alguns seres viventes residentes daquela zona, não é? Daquela estrutura. Mas eles estão ali, são consideradas a nível da cavidade oral, por exemplo, nós chamamos de barreira saprófita. Ok. Elas criam uma barreira de defesa. São como se fossem alguns elementos de reconhecimento. Por exemplo, existem todo tipo de bactérias lá, não é? Quando entram micro-organismos que entram para invadir a cavidade oral, Correto. automaticamente eles captam e destroem. Ao destruírem-no, automaticamente, em função do processo de higienização, ali vai ocorrer um processo de diminuição da sua concentração. Ok. Mas as residentes continuam. Agora, se porventura tu te alimentares, não realizares o processo de higiene oral, a sua barreira saprófita captou, conservou, para depois aguardar que tu mesmo faças a higiene para expulsar. Para retirar. Mas não, ela hoje vai captar, amanhã vai voltar a captar, depois da manhã vai voltar a captar, Ok. assim sucessivamente. Chega um tempo que ele acumula tantas bactérias Certo. e que as bactérias que ele foi captando vai lhe agredindo. Ao agredi-lo, automaticamente o nível de imunidade a nível da cavidade oral vai baixando. Diminuindo. Ao baixar, enquanto vai baixando, automaticamente poderão alimentar-se já do próprio organismo. Ok. Haverá um processo elevado de fermentação e, de forma
natural e fisiológica, enquanto haver aquele processo de liberação ou fermentação láctea, devido àquele processo da morte celular das bactérias, que em biologia nós aprendemos, em microbiologia aprendemos o processo de apoptose, que é aquele processo da morte celular programada. Enquanto eles vão morrendo, o único local de depósito é mesmo sobre os dentes. Como é sobre os dentes, então, é ali onde eles vão enterrando-se. Enquanto vão enterrando-se, então vão criando ali o seu sepulcro e surge, então, a dita cavidade oral. Ou seja, a cavidade sobre os dentes. O famoso buraco nos dentes. Com certeza. Por exemplo, conforme espelham as imagens que há pouco tempo vai ser exibida. Certo, vamos ver daqui a pouquinho já algumas imagens. Ok. Então, conforme espelha-se, por exemplo, as imagens, na primeira imagem temos o nível, um dente com apenas um sinal de cárie, ou seja, uma cárie mínima, não é? Em que, por sua vez, não apresenta assim uma profundidade muito elevada. Logo, na segunda imagem, nós notamos aquele ponto escuro um pouco mais extenso, não é? Dessa extensão já está a atingir o esmalte e a outra camada, que é denominada dentina. Doutor, certo? Surge-me aqui agora uma preocupação. Será que os dentes são afetados da mesma maneira? Eles são afetados, todos eles, da mesma forma? Sim, em princípio são, em função da sua estrutura anatômica. Em função da estrutura anatômica. Por exemplo, conforme espelha as imagens, não é? A estrutura anatômica, a parte mais clara da imagem representa, ou seja, a mais externa, a mais branca, representa o esmalte, não é? Agora, aquela outra camada após o esmalte, que tem uma cor ligeiramente mais amarelada, conforme espelha aqui as nossas imagens, certo, não é? Tem uma cor assim um pouco mais amarelada, logo espelha a junção entre o esmalte e a dentina. Logo, se esta cárie não for controlada, automaticamente aqui o portador da cárie poderá começar já a sentir algum incômodo. Por exemplo, na terceira imagem e a última, ela nos apresenta uma imagem com a cárie mais invasiva, que dirigiu-se até a câmara pulpar, que é ali nesta zona onde já está mais escura, onde tem também vasos sanguíneos, não é? E que, por sua vez, não foi controlada. Automaticamente vai resultar numa infecção periápice, que nós chamamos de infecção periapical, não é? Que é resultante do processo de progressão da cárie, que desce até ao fundo do dente, lá no local em que o dente está colocado entre o osso e a estrutura que suporta o dente no osso, que é chamado periodonto. Ali, então, surge o abscesso dento-alveolar. E nesta fase, doutor, ainda há uma maneira de restaurar ou a solução é extrair? Há uma maneira, sim. Há uma maneira. Por exemplo, conforme espelhamos a última imagem, sim, onde nós observamos a presença do dente totalmente destruído, em que observamos aqui, por exemplo, na última imagem, lá no fundo do dente tem a presença de um círculo. Aquele círculo representa a formação do processo inflamatório dento-alveolar. Por que é dento-alveolar? É dento-alveolar porque as bactérias entram pelo dente, não é? Criam uma inflamação interna da câmara pulpar, por isso é que notamos ali que a câmara está ligeiramente escura, porque há uma inflamação e causa que suscita dor. Automaticamente, quando ela desce, ao descer, então cria uma inflamação no local em que o dente está. Daí vem a sensação de que o dente está mais alto em relação aos outros. Certo. E que ao unirmos ou ao mordermos dá-nos um certo incômodo. E depois ali nota-se então um certo aumento da tábua óssea, caracterizada por inflamação óssea. Agora, por que, ou seja, conforme a pergunta que me faz, se é possível restaurar, é possível sim. De acordo a segunda e a última imagem, o paciente, quando já se encontra neste estadio,
nós podemos partir para um tratamento de canal. O que é o tratamento de canal? O tratamento de canal consiste na remoção desta estrutura que se encontra aqui dentro, não é? Na estrutura interna do dente, da câmara, em que vamos remover automaticamente. Remove-se este conduto, porque aqui dentro está composto por nervos e vasos sanguíneos. Ok. Por isso que quando, caro telespectador, quando tu notares que estás a sangrar nos dentes, está a sair sangue, significa que essa estrutura já está afetada. Automaticamente é necessário que dirija-te a um dentista, a um estomatologista treinado para fazer um tratamento do conduto ou então dos canais, não é, dos dentes, em que é removido essa estrutura. Depois da remoção é feita uma irrigação com substâncias antissépticas próprias para o efeito. Deste processo, então, é removido toda a contaminação que existe ali no interior e nós aplicamos ali um material obturador próprio, biocompatível, para cobrir, então, os canais. Por exemplo, temos aqui esta imagem. Esta imagem aqui, por exemplo, suscita-nos a ideia de um canal tratado. Por exemplo, aqui temos a fase inicial, não é, do dente, ainda não foi tratado o canal. Depois de ser tratado o canal, é removida essa estrutura, então vem, apresenta essa estrutura. Essa estrutura, como é que ela apresenta essa estrutura? Ela apresenta essa estrutura porque já foi removido a estrutura conexa cá dentro, que é a câmara pulpar. Então, neste espaço é aplicado um outro material que vai fazer com que este espaço esteja obturado, ou seja, esteja totalmente preenchido para dar uma certa resistência aos dentes devido ao processo da trituração, aquela força, certo, a incidência mecânica aplicada sobre os dentes. Doutor, a única maneira que nós temos de perceber ou de saber que estamos com cárie é exatamente quando começamos a sangrar nos dentes, ou há uma outra maneira de sabermos que estamos com cárie, sem antes recorrermos a algum estomatologista, né? Sim, existe. Por exemplo, eu vou aqui elucidar novamente de forma prática, se bem que as imagens que passou também já nos ilustrou minimamente como estão ali estruturadas. Por exemplo, as cáries, existem cáries por classes. Segundo Black, o pai da medicina dentária voltada à área, o pai da dentística, é assim considerado. Ele fez a definição por classificação do surgimento das cáries. Por exemplo, ele disse, né, segundo os estudos, aquilo que nós aprendemos, que a classe 1 é aquela que envolve, não é, as faces oclusais dos dentes posteriores. Quais são as faces oclusais dos dentes posteriores? As faces oclusais é estas partes aqui do dente que entram em contato umas com as outras, por exemplo, não é? Certo. Tenho aqui o molar inferior e o molar superior, não é? Eles ocluem assim, não é? Ou seja, eles ocluem nesta posição, não é? Eles ocluem. Ao ocluírem nesta posição, o ponto de contato entre eles é chamado face oclusal. Nestas faces oclusais, o tipo de cárie que vão surgindo é considerado cárie de classe do tipo 1. Como é que ela é notabilizada? Nota-se a presença de manchas escuras aqui no centro. E muitas das vezes, quando não tratada, notamos então a presença de cavidade. As manchas escuras, muitas vezes, confundimos como um resto alimentar. Não, ela comeu assim uma jinguba, comeu milho e alguma coisa. Não, mas essa mancha, eu escovo os dentes, já não sai. Então, quando tu notares nas suas faces oclusais, existe a presença de uma linha assim escura, um ponto negro, é considerado uma fase inicial de cárie, certo? Agora, e existem também aquelas denominadas as do tipo 2, não é? As do tipo 2 que existem nos pontos interproximal, por exemplo. Temos aqui estes dentes, não é?
Essas apenas são algumas imagens. Temos aqui estes dentes. Eu tenho aqui os meus dentes, estão aqui. Se eu não escovar, por exemplo, né? Eu vou escovando, não é? Eu vou escovando os dentes aqui em cima, Certo. nas faces oclusais, aqui nas faces vestibular. Por que vestibular? Porque aqui entra em contacto com a minha parte interna da bochecha, do meu vestíbulo, não é? Por isso é que é considerada a parte vestibular. E eu tenho aqui a minha parte lingual que entra em contacto com a minha língua e a outra parte do dente. Eu vou escovando tal, durante o meu processo de higienização e, posteriormente, eu tenho que usar o fio dentário. Os alimentos vão grudando, ou seja, vão ficar presos entre os dentes. Se eles não forem removidos com o auxílio do fio dentário, com o passar do tempo, eles vão colonizando. Ao colonizar, os restos alimentares haverá produção, aumento de bactérias. Havendo esse aumento de bactérias, então, pelo facto de eu não usar o fio dentário entre os dentes para causar o processo de remoção do resto alimentar, certo? Então vai surgir aquilo que nós chamamos manchas interproximal, que é invisível. Por exemplo, aqui, caros telespectadores, estão aqui a observar esta linha preta que está aqui, não é? Nesta estrutura. Por exemplo, neste lado não existe nenhuma linha escura, mas neste lado já existe uma linha escura. Corretamente. Certo. Esta linha escura significa que é a cárie do tipo 2. É do tipo 2 por quê? Do tipo 2 porque está nas faces interproximal dos dentes. Logo, estas cáries são de difícil acesso. Tu podes ter, a nível das faces oclusais, todos os dentes bem branquinhos. Ok, ótimo, tá bem. Mas olha, os meus dentes não têm cárie nenhuma, mas eu sinto uma dor. Quando como alguma coisa, um dos sinais, caro telespectador, um dos sinais para teres a impressão de que provavelmente já estás acometido por uma cárie do tipo 2, que é muito frequente nos dentes posteriores, é a retenção constante de restos alimentares nos dentes posteriores e com a sensação de usarmos sempre o palito. Em que quando usa-se o palito, ali não, tu tens a apreciação de que o resto alimentar foi removido. É incorreto. Porque, havendo cárie, aquela zona é frágil. Ao pressionar o palito, tu vais exercer uma pressão, não é, sobre aquela zona. Ao pressionares, então, automaticamente podes quebrar o esmalte. Ao quebrar o esmalte, poderás causar uma cavidade induzida. O correto é mesmo usar o fio dentário. Porque o fio dentário, ela, para além de remoção, ela também tem uma ação terapêutica. Porque os fios dentários, se formos, quando vamos adquirir, é só ver ali no rótulo, não é? O composto microbiológico ou biológico que existe, não é? Na impregnação do fio. Há fios dentários que vêm com clorexidina e há fios dentários que vêm com flúor e a clorexidina. Okay. A presença do flúor constante entre os dentes, ela causa hiperfluorose. Causando uma hiperfluorose homeostática, ou seja, equilibrada para a cavidade oral, não é? Causa um meio ambiente saudável. Ele controla o nível de bactéria, mesmo entre os dentes. Não há produção de bactéria. Então, caso o indivíduo tiver uma higiene oral deficiente, ali aconselha-se, por exemplo, o uso do fio dentário com clorexidina. Doutor, já agora chamar aqui a atenção sobre a higiene oral, que eu acredito que o doutor poderá nos confirmar isso, que a cárie já é um problema de saúde pública, doutor. Sim, é considerado um problema de saúde pública. Por essa razão, o Ministério da Saúde de Angola, existe um programa, o Programa de Saúde Buco-Oral. Este é uma área anexa à Direção Nacional de Saúde Pública, okay, que é coordenada pela ilustríssima mestre, a doutora Jamila de Oliveira,
é a pessoa responsável que trata desta área a nível nacional do Programa de Saúde Bucoral. E para dizer que as políticas de saúde pública voltadas à saúde oral que o nosso Ministério tem empreendido, tem surtido efeito, mesmo durante a fase da pandemia. Tivemos a oportunidade, eu fiz parte desta área de formação, a convite mesmo do Ministério da Saúde, e neste momento aproveito já a agradecer ao Ministério da Saúde, à Direção Nacional de Saúde Pública, enfatizando a personalidade da sua coordenadora nacional, a doutora Jamila, em que, mesmo na fase de pandemia, nós, profissionais de saúde, fomos treinados para atendermos nossos profissionais naqueles casos de telemedicina. Muito bom. Certo. Isto porque a telemedicina? Em função da existência do corte ou do limite do contacto com os nossos pacientes, com os pacientes. Existem aqueles casos mínimos que os pacientes não precisam ir ao consultório. Eu, com uma câmara digital no meu telefone, do meu smartphone, eu posso entrar em contato com o meu dentista, não é? Eu pego o meu telefone, vou filmando a minha cavidade oral, fazendo algumas fotografias, por orientação do profissional. Olha, faça uma foto assim, abre a boca assim, olha, manda essa imagem, olha, tira uma foto, olha, faz um vídeo, faça assim, coloca assim, e ali eu vou conseguir dar aqueles cuidados iniciais. Doutor, tá a ser muito bom, estamos a aprender bastante, mas vamos agora então para um curtíssimo intervalo e já voltamos, doutor. Com certeza. Fique conosco para um breve intervalo e já voltamos. Olá, eu sou Etelvina Arnísio, apresentadora do canal E2MTV. Eu sou Menayan Caleno Carlos, funcionário da E2MTV. Eu sou Miguel Vinda, da área de informação da E2MTV. Sou Teca Sozinho, estou na E2MTV. Eu sou Manuel Carvalho, produtor. Eu sou Afonso Conde, responsável pela área de marketing. Eu sou Eliseu Pacheco, técnico da E2MTV. Eu sou a Formosa Luiz, apresentadora deste canal. Eu sou o Meshach Miranda, operador da câmera. Sou Estova Miranda, o design gráfico. Aconselho-vos a acompanhar o nosso programa na E2MTV. A E2MTV tem para si o melhor para lhe entreter e informar. Junta-te a nós. Conto consigo brevemente na TV Cabo. E2MTV, o seu mundo infinito. E2MTV, o seu mundo infinito. Somos uma televisão jovem, com profissionais jovens. Trabalhamos para todos vocês. A nossa grelha de programação está recheada de informação, desporto e entretenimento. A E2MTV está totalmente equipada para servir em todo o território nacional. Cobrimos lives e todo tipo de eventos. Quer publicitar a sua marca, produto ou empresa? Entre em contato com a nossa área comercial. E2mcomercial@gmail.com. Ligue 946 43 18 72. Estamos em todas as plataformas digitais. E2MTV, o seu mundo infinito. Olá pessoal, eu sou Kitengo Kunga, ator e apresentador de TV. Estou com a E2MTV, um projeto de angolanos para angolanos. Acompanhe este grande trabalho dessa juventude nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Venha cá ver o trabalho de jovens angolanos. E2MTV, o seu mundo infinito. Olá família, daqui fala para vocês quem? Talibã. Acompanhe esta televisão que é nossa, puramente angolana, E2MTV. Não só no YouTube, mas daqui a pouco também em outras plataformas. Estamos juntos. Olá pessoal, daqui o Mestre Tanguy. Hoje estou no E2MTV, uma televisão que fala muito bem todas as coisas que acontecem no país. Melhor TV da Angola, eu já confirmei. Tsunami! Bateu! Olá pessoal, eu sou o Pedro Fernandes, Piduca, tenho 51 anos de idade.
sou ator. Estou com a E2MTV. Venha conosco. E2MTV. O seu mundo infinito. Estamos de volta de mais um curtíssimo intervalo e a conversa está super agradável com o Dr. Kumbisa. Hoje estamos a falar sobre a cárie dentária e estivemos aqui a ter uma aula muito forte, uma aula muito proveitosa sobre a cárie. Não esqueça, telespectador, de seguir-nos nas nossas páginas, página do Instagram, do Facebook e também a nossa página no YouTube. É só colocar E2MTV com letras maiúsculas que já poderá então acessar os nossos programas, não só voltar a ver o Mais Vida, como também os outros programas que estarão e têm sido disponibilizados neste canal. E2MTV, o seu mundo infinito, a sua televisão de eleição. Queremos então voltar agora à nossa conversa com o Dr. Kumbisa. Dr. Kumbisa, hoje está a ser assim uma aula, Dr. Kumbisa. Está a ser uma aula. Está a ser uma aula e prazerosa. Muito prazerosa, realmente. Disse que quando realizamos as coisas por desejo, paixão, por amor, só desfrutamos os resultados são e o são nosso maior melhores. objetivo é que isto reflita no bem-estar da saúde dos nossos telespectadores corretamente, que estão a acompanhar corretamente, o nosso programa. Corretamente. Queremos agora então, doutor, saber um pouquinho sobre como podemos prevenir a cárie, já que já constituiu-se, né, um problema de saúde pública. Olhar na prevenção é sempre melhor. Com certeza. Como é que podemos então prevenir? Em termos de saúde pública, para a prevenção, existem alguns fatores indispensáveis, dentre os quais podemos adicionar os fatores sociais ou coletivos ou os individuais. Correto. Desde os sociais ou coletivos, nós vamos partir pelo processo de fluoretação da água, o consumo de água tratada com flúor. Não é? Daí a razão do processo do tratamento da água nas suas variadas dimensões. Correto. E a nível ou de forma individual tem a ver com o processo de higienização mecanizada, que é aquela caracterizada com o uso da escova dentária nas zonas rurais, ou seja, nas zonas urbanas, ou seja, nas cidades, o uso da escova dentária com a pasta de dente com flúor. E a nível das zonas rurais, não podemos esquecer as nossas origens com base à odontologia ou à medicina dentária holística, que estuda a evolução dos cuidados orais com o passar do tempo, desde a antiguidade até a data presente, pelos nossos ancestrais. É uma prática que já vem sendo realizada faz tempo, em que nós aprendemos, segundo a odontologia holística, que os nossos ancestrais faziam a higiene oral com os ditos paus, não é? Eles pegavam aqueles paus e até agora ainda usa-se, certo? Pega-se aqueles paus e vão passando entre os dentes. Aquele método que também é usado é válido, nós nunca podemos descurar, porque aqueles paus que eles usam, mesmo até hoje, ainda nota-se aqui a nível da cidade, as nossas mamás quitandeiras, as nossas vendedeiras ambulantes vendem sempre volta e meia aqui no São Paulo, os congolenses, as nossas mamás ali vendem sempre aqueles pauzinhos ali que dão aquela orientação. Doutor, uma chega também sobre o cuidado que devemos ter então com as crianças face, né, a esta questão de prevenção. Certo. Ter atenção à higienização das crianças. Com certeza. Depois da refeição, antes de dormir. Certo. De dar aqui uma chega. No que toca às crianças, por exemplo, é importante que suscita a dúvida: será que as crianças devem fazer a higiene oral tão logo à nascença assim? A partir do momento que o bebê chega ao mundo, não é? Os odontopediatras em neonatologia, não é? Existe aquela fase de orientação, como amamentar o bebê,
também ali vem já o dentista para dar aquela explicação com uma dedeira, é mais ou menos assim, semelhante a esta que eu coloquei aqui, não é? Coloquei assim também para dar aí um exemplo, né? A dedeira é mais ou menos assim, mas só que ela é feita de comprensa. Esta dedeira nós podemos passar em água fervida ou então em soro fisiológico. A mãe, após o processo de amamentação, não é? Colocando o mamilo na boca da criança apoiando a mão aqui na base inferior para possibilitar o processo de sucção, para a estimulação do aparelho estomatognático da criança com a dedeira. Então, coloca-se o dedo na boca da criança, não é? A criança ainda não consegue abrir a boca na sua plenitude. Certo. A mãe pode, com a dedeira envolvida em comprensa, colocar o dedo passando sobre os dentes, passando sobre o vestíbulo, ou seja, lá no fundo da gengiva, passando assim, passa, não é? Volta a passar por água corrente e no outro lado, na parte de cima também vai passando, não é? E passando sobre a língua para não causar o refluxo gastroesofágico. E aqui em cima também na parte do palato vai passando, mesmo ainda sem a presença dos dentes. E naquela fase, quando ela tiver já o seu dentinho, é importante colocarmos também a pasta dentária já de acordo com o nível ou a idade que a criança apresenta. A quantidade, nós não precisamos untar a pasta a extremidade toda da escova. Por exemplo, eu trouxe aqui, isso é uma escova infantil, não é? Mas não é necessário nós untarmos toda. Podemos colocar aqui no centro. Eu estou aqui agora a experimentar no centro, como se fosse um grauzinho de feijão. E é suficiente? É suficiente, porque quando nós colocamos por excesso, também dá aquela sensação de desconforto ou ardor sobre a língua ou mesmo sobre a nossa cavidade oral, não é? Com esta quantidadezinha, nós vamos passando, primeiramente passamos a água, depois de passamos a água, vamos cuspir. Ao cuspir, então, vamos untar os dentes na sua totalidade com essa pasta de dente, né? Vamos untar, passar sobre os dentes todos, na parte de baixo e na parte de cima, assim sucessivamente. Enquanto nós untarmos, não é? A pasta de dente vai fazendo seu efeito terapêutico. E eu vou começar a passar, a escovar os dentes na parte onde me apetece. Inicialmente, não existe um padrão exato, não, vou começar nos dentes posteriores, onde melhor lhe apetecer, pode começar, certo? Alguns até começam logo pela língua, há literaturas que defendem, primeiramente devemos escovar a língua, assim sucessivamente. Então, vamos aqui dar o passo geral, não é? Começando, no meu caso em particular, eu começo sempre pelos dentes posteriores. Aqui nos dentes posteriores, na zona oclusal, que é o ponto de contacto entre um dente com o outro, eu vou passando, por existir essas reentranças, eu vou passando de forma circular. Vou passando de forma circular para remover, então, os restos alimentares. E aqui na parte anterior eu vou passando, não nesta posição, porque o esmalte aqui tem a posição horizontal, então, ou seja, vertical, não é? Ok, eu vou passando na posição vertical. Já aqui, como também existe, assim também eu vou passando, coloco a escova nesta posição e eu pressiono e faço este movimento de baixo para cima, para remover os restos alimentares. E na parte interna também, faço uma pressão, primeiramente para precipitar ou para movimentar as placas bacterianas de restos alimentares e depois faço também o processo de remoção. E na parte interna, que é muito mais esquecida, porque nós notamos que a maior perda dos dentes ou concentração de placa de tártaro concentra-se a nível dos incisivos inferiores, não é? Aqui na ponta onde conecta-se a nossa língua. É uma zona pouco certo, pouco higienizada, e é ali onde existe maior concentração de placa. Não é? Vamos sempre realizando este processo de remoção da placa bacteriana. Doutor, e já agora, então vamos
quando há possibilidade, fazemos o uso do fio dentário. Correto. Doutor, já agora, então, vamos saber um pouquinho mais sobre como tratar a cárie, como tratar. Ok. Depois dela, né, identificada ou diagnosticada, como podemos, então, tratar? Ok. Após a identificação, por exemplo, temos aqui este manequim. Este manequim espelha-nos o processo de evolução da cárie. Não é? Estamos aqui na fase inicial, já implantada assim sucessivamente. Quando nós notamos que ela já está assim implantada, o processo de tratamento é cirúrgico. O que é o processo cirúrgico? Vai a um dentista, com base em uma caneta de alta rotação adaptada a uma broca. Correto. Então, nós ali vamos remover essas estruturas que estão aqui de forma a causar uma alteração, essa zona escura, não é? É feita a remoção, que é considerada a cárie, a remoção da cárie, e depois da remoção, então, quando a lesão não atinge a segunda camada, que é a dentina ou a câmara pulpar, com uma resina, podemos restaurar ou reconstruir o dente. Agora, aqueles casos em que afeta aquela estrutura interna, que é denominada câmara pulpar, por exemplo, que temos aqui nas nossas imagens, quando já afeta esta estrutura, não é? Ali, então, caracteriza-se mesmo já por um tratamento de canal, e um dos sinais é aquilo que eu já disse também no primeiro painel, não é? Que é denominado, um dos sinais é o sangramento dentário. Quando nós notamos já temos sangramento dentário numa zona em que há uma cavitação, uma cavidade, um buraco no dente, então o tratamento é mesmo já um tratamento de canal feito à base de um consultório. E por outra, doutor, quero aqui... Antes de mais, eu gostava de compreender. Certo. Será que só se faz a remoção dos dentes em situações extremas ou... Por que algumas vezes opta-se pela remoção, né? pela extração do dente? Opta-se pela... Eu tenho dito assim, extração ou mutilação. Isto porque mutilação é a retirada de um órgão que nunca mais volta a reestruturar-se. No caso dos dentes, não é? A extração é optada no último recurso. Ou quando as necessidades do trauma ou da lesão assim o exigem, ou então quando a estrutura remanescente já não possibilita para a sua fixação, ou seja, para a sua manutenção ali na cavidade oral. Só assim é que nós podemos remover. Em função da evolução, hoje em dia, isto é aplicado no último plano. As últimas instâncias certo. mesmo. Nas últimas instâncias, quando nós podemos remover o dente. E existe também aqueles casos que é cultural, que algumas culturas também optam pela extração de um incisivo como um sinal de identificação de um clã, não é? Também pode ser removida quando assim a identificação ou a identidade cultural daquele povo assim o exige. Certo. Doutor, assim em termos de recomendação, o que é que podemos então deixar? O que é que podemos então deixar como recomendação para o pessoal lá de casa? Quais são os cuidados a ter? O que é que se deve então mudar naquilo que é o nosso comportamento face à nossa saúde bucal? Ok, muito bem. Principalmente nesta fase da quadra festiva, primeiro sabe-se que o surgimento da cárie é derivado ao consumo de alimentos devido à fraca capacidade de higienização, não é? Quanto maior for a frequência de alimentarmos-nos, maior será a possibilidade para a instalação da cárie, em função, ou seja, maior frequência do regime alimentar, menos frequência de escovagem, maior probabilidade do surgimento da cárie. Então vamos criar o inverso. Podemos nos alimentar com frequência e naqueles intervalos também vamos nos criando a frequência da higiene oral. Agora, como criamos essa frequência?
Segundo os estudos, recomenda-se que no mínimo deve-se fazer a higiene oral 2 a 3 vezes por dia, no mínimo. Mas quanto maior efetuamos a higiene oral, facilmente também teremos os dentes destruídos, ou seja, gastos. Podem surgir outras lesões que no próximo painel, caro telespectador, então, nem muito, esteja nem pouco. atento, certo? Esteja atento que vamos também falar de algumas lesões que podem surgir devido à frequência excessiva da escovagem. Logo, o processo de higienização deve-se, após a refeição, devemos escovar. Naqueles intervalos, não é? Podemos nos alimentar, por exemplo, de frutas, por exemplo, a maçã, aquelas frutas que requerem mastigar, que não exige, que não causa a retenção de alimentos, não é? Entre os dentes. A maçã, a melancia, ali já estamos a entrar para a nutrição oral, vocacionada à fortificação dos dentes, não é? Enquanto a criança, isso é muito bom, principalmente para as crianças, habituar a criança a morder a maçã, porque ela, para além de nutrir o organismo, também está a fazer o processo de autolimpeza, porque aquele processo de trituração também vai criando aí uma limpeza. E por outra, mesmo depois de nos alimentarmos das frutas, é importante passarmos o fio dentário entre os dentes e um bochecho. Isto porque as frutas contêm açúcar, que é a glicose, e uma das fontes de sobrevivência das bactérias é a glicolise, ou seja, a presença de glicose, a presença de açúcar, faz com que o processo de glicolise acelere, ou seja, o processo de fermentação celular por meio da glicose aumenta. Por isso é que diz que o consumo excessivo de açúcar causa cárie. Então, daí a máxima. Então, nós aconselhamos, nos casos de alimentarmos, quer seja fruta, um chá, nessa fase, então, um café, os doces, os bolos, os pudins, não é? É muito importante, as gasosas, os sumos, é muito importante após a alimentação, seja qual for. Se não tivermos a escova, vamos fazer um bochecho, não é? Ir para a casa de banho, fazer um bochecho de forma repetida. Ali poderemos diminuir a presença de açúcar grudado, ou seja, colado sobre os dentes. E nessa fase da quadra festiva, nós dentistas aconselhamos a optarem por uma conduta saudável, não usar o palito. O palito serve para o consumo, levar a sobremesa aos dentes e não levar os dentes entre os dentes ou palitar, porque se assim nós tivermos este comportamento, poderemos causar outras doenças que nós podemos causar sobre a nossa gengiva. Dr. Isaac Kumbiça, muito obrigado pela sua participação. Já agora gostávamos de saber onde é que podemos encontrar o doutor lá. Os telespectadores lá em casa, acredito que criaram muito interesse em ter um contato direto com o doutor, uma pessoa muito abalizada no assunto, até porque é formado na área. Então, já agora, doutor, deixa então lá para casa onde é que podemos encontrar o doutor, onde é que o doutor tem o seu consultório. Ok, primeiramente eu vou aqui tecer uma consideração legal. Nós sabemos que a nível da odontologia voltada à assistência, não é correto nós passarmos o nosso contacto do nosso consultório legalmente, não é? Existe essa limitação. Legalmente existe essa limitação, principalmente nos órgãos de difusão massiva. Mas há um outro paradigma que nos leva à assistência à distância, à assistência aos nossos pacientes. Logo, todo telespectador que neste momento está a assistir é considerado um paciente. E este paciente precisa entrar em contato com o médico. Exatamente. E à luz da nossa Constituição, cada um de nós tem a sua responsabilidade social na assistência humanizada. Logo, se este é o meio pelo qual eu posso lhe assistir, então eu vou oferecer o meu contacto, não é? O meu contacto é o 923 80 25 02. Eu repito, 923 80 25 02. E o Movicel é só alterar
os primeiros indicativos iniciais, que é o 991 80 25 02. Eu volto a repetir, 991 80 25 02. Também podem procurar por mim a nível das redes sociais, na minha página IC Dentista, com I, é só colocar IC Dentista, vem logo a minha página do Facebook, ou então na minha página pessoal, é só pôr Isaac Kumbisa, vem logo aí a minha imagem, basta procurar algumas imagens com algumas atividades voltadas à medicina dentária que eu vou realizando no âmbito da minha profissão ali, então podemos interagir para naquilo que for necessário. Dr. Kumbisa, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o nosso convite, esperamos tê-lo mais vezes aqui no programa Mais Vida. Ok, eu agradeço e isso faz parte da minha responsabilidade, por essa razão Angola formou-me, estou aqui ao serviço da nação. Muito bom. Foi então assim mais um programa este que esteve a discorrer sobre a cárie dentária. Esteve conosco o doutor Isaac Kumbisa, ele que é estomatologista e deixou aqui orientações importantíssimas para prevenirmos a cárie dentária. Você que nos acompanha, não deixe de seguir as nossas páginas no Instagram, no Facebook e também a nossa página do YouTube para então ter todas as informações necessárias sobre o programa Mais Vida e não só sobre o programa Mais Vida, mas também sobre todas as outras programações emitidas nesse canal. Não deixe de seguir-nos também na posição 202 da TV Cabo do pacote MultiChoice. É agora que queremos despedir-nos de si, caro telespectador, e dizer que agradecemos imenso pelo carinho da sua audiência e prometemos voltar dentro de dias. E2M TV, o seu mundo infinito.